Boa noite, seguidoras da Rede Pedagógica. Boa noite, seguidores da Rede Pedagógica. Estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo, uma transmissão pedagógica, uma noite pedagógica, uma noite de conhecimento e de aprendizagem. Dialogando, a gente aprende muito mais, né? Vocês já devem ter lido, já devem ter estudado sobre o método socrático, que é aquele método que remete ao filósofo Sócrates, que andava pelas ruas da Grécia Antiga, pelas ruas de Atenas, né, da Antiguidade, ele ia conversando, dialogando com as pessoas, e a aprendizagem, o conhecimento era produzido a partir da pergunta. A pergunta, então, é que era a principal fonte da aprendizagem. Mas veja, quando você também cria um ambiente, né, adequado para a aprendizagem, o processo de aprendizagem fica muito rico. E nós temos aqui hoje conosco, para ministrar aqui, né, uma aula magnânima, aqui ao vivo com a gente também, com conteúdos na plataforma, o professor Cristiano Muniz. Boa noite, professor. Boa noite a todos e a todas, sobretudo. É um prazer estar aí com vocês mais uma vez. Muito bem, professor. Nós tivemos uma questiúncula aqui, mas aqui já estamos, né, para fazer essa live aqui com você. E para que possamos aprender aí, você possa compartilhar conosco, na verdade, um pouco do seu vasto conhecimento em alfabetização matemática. Olha, você que está em casa, o professor Cristiano Muniz montou um curso de alfabetização matemática que é disponibilizado na plataforma de ensino à distância da Rede Pedagógica, que está em www.rpead.com.br. Esse curso de alfabetização matemática é um curso muito profundo, com muitos conteúdos teóricos e também com muitas atividades práticas. E esse curso inclui até um e-book, né, com realmente um aprofundamento em alfabetização matemática, poucas vezes visto, não é, no Brasil. Realmente é um curso que está muito bacana. E o professor Cristiano Muniz, nós vamos aqui liberar com ele uma aula gratuita desse curso. Essa aula tem 30 minutos. Ele vai fazer agora a introdução dessa aula. Depois nós vamos liberar essa aula e ele volta para interagir com você. Tá certo? É um curso muito bacana que vocês vão adorar. Professor Cristiano, nós aqui já sabemos, né, que você até dispensa a apresentação. Você que é pós-doutor, doutor, estudou talvez na melhor escola do mundo de alfabetização matemática, aos pés dos grandes mestres do século XX, né, da alfabetização matemática, e realmente acumulou uma grande experiência também em sala de aula como professor da Universidade de Brasília. Então, assim, você já é uma pessoa muito conhecida, consultor de diversas redes particulares de ensino, e você realmente é referência de competência e de conhecimento apurado na área da matemática. Eu gostaria de começar a lhe provocar com a seguinte pergunta: quais seriam as 10 categorias mais importantes que te vêm assim à mente, nesse brainstorm assim, da alfabetização matemática? Ok. É importante antes dizer que a minha grande escola foi a sala de aula. Estar com as crianças, estar com os professores. A gente se torna doutor, Edivaldo, no momento em que você se coloca no espaço de verdadeiras provocações. E a maior provocação é no momento que você está diante de uma criança e diz: eu quero aprender, me ajuda. Isso desmonta qualquer um, né? Que você se vira e pergunta: quem sou eu para ajudar o outro? Eu acho que a primeira ideia aí é que ninguém alfabetiza ninguém. Tá? A alfabetização é um processo que se constitui
no interior de cada sujeito epistêmico, cada sujeito social, cada sujeito desejante. Antes de mais nada, para que se inicialize um processo de alfabetização, e eu não digo isso alfabetização matemática, é alfabetização de largo espectro, é a querência. No momento em que o sujeito quer, ninguém mais segura o sujeito. Aí nós, educadores, que nós nos colocamos como alfabetizadores, corremos atrás. Eu tenho uma pessoa muito cara na minha vida, que é meu neto, Miguel. Ele quer aprender a tocar piano. Está dentro dele. Quem vai segurar essa energia, essa força que está dentro dele? Então, antes de mais nada, o processo de alfabetização implica um despertar de querência, tá? De um desejo de relação com o mundo, de apropriação das lógicas das linguagens. E a alfabetização, aqui deixando nossa homenagem ao nosso querido Paulo Freire, não é só a alfabetização da língua materna, mas é da linguagem universal, da relação com o mundo, com o universo. É ler o universo para se ler a si próprio e a descoberta desse potencial de aprender. Então, a alfabetização, antes de mais nada, é essa descoberta de cada criança, de cada sujeito, ser humano, da sua capacidade em aprender. Então, alfabetizar é a tomada de consciência que eu sou capaz de realizar algo que não está aqui pronto, mas está no espaço da possibilidade, da potencialidade. E aí a gente puxa um pouco a lembrança do Vivi. Quem é o Vivi? Nosso amigo Vygotsky, é um amigo íntimo, né? A ideia da zona de desenvolvimento proximal. Alfabetizar-se significa o sujeito navegar não no espaço apenas do que ele já realizou, mas no espaço de uma possibilidade de descoberta de realizações. E para isso, todo ambiente de alfabetização tem que ser um ambiente regado plenamente de motivação, de querência, de múltiplas linguagens, porque junto com a língua materna, você vem com a linguagem corporal, linguagem sinestésica, você vem com a linguagem pictórica, que é o desenho, você vem com a linguagem musical, você vem com a linguagem científica e, quiçá, linguagem matemática. Então, percebe, a própria linguagem matemática, quando se fala em alfabetização, ele não é o número, porque é interessante quando a gente fala aí com os colegas da rede, né? Falar alfabetização matemática, a gente pensa logo em escrever o número 3. Contar até 5. Não, gente. E esses são filigramas, tá? Quando nós falamos em alfabetizar matematicamente, nós estamos falando no desenvolvimento do potencial do pensamento lógico da criança, da construção conceitual, procedimental. O número é uma das dimensões da alfabetização matemática. Então, esse é outra categoria que você me pediu 10, né? Vamos ver se você consegue chegar nessas 10, ou passa das 10. Então, observa, é o equívoco da escola, é o equívoco do currículo, é um equívoco da nossa formação enquanto educador, enquanto pedagogo. Toda vez que pensa em matemática, pensa estritamente na questão do número. O número é uma das dimensões do processo de alfabetização matemática. Nós temos uma questão de noção espacial. Gente, muito mais complexo do que a criança compreender a quantificação número, ele entender a noção de espaço, perto, longe, distância, noção temporal. Tá? E você que gosta de filosofia, né? Os filósofos, o Kant, né? O que é a noção de tempo? Uma das coisas mais abstratas que tem, que pode ir para Einstein, né? Dizendo que o tempo também tem dimensões, né? Para a criança entender o que é passado, presente e futuro, o que é intervalo, o que é período. Isso é alfabetização, ele se localizar. A gente fala em localizar no espaço. Então, imagine se localizar no tempo.
E quem é que ensina uma criança a se localizar no tempo? E é só no tempo que a gente se alfabetiza sobre o tempo. É só pensando na sua situação no presente, olhando para trás, vendo o passado, e se imaginando uma coisa que não está aqui, que é o futuro, que a gente consegue tecer os processos conceituais que levam à ideia de tempo. Isso é alfabetização matemática. Tem a questão de probabilidade, estatística. A BNCC fala disso. Isso faz parte do processo de alfabetização. Quando a criança está triste, você, por que você está triste? Ah, hoje só vai chover, eu não posso brincar lá fora. Olha a ideia de probabilidade que ela tem. O tempo não vai mudar. De volta, você está triste por quê? Nós estamos jogando o joguinho de trilha, por que você está triste? Ah, você já ganhou. Por que você acha que eu já ganhei? Você já está lá naquela casa, se você jogar, e eu ainda vou ter que jogar várias vezes. Isso é pensamento matemático. É ideia de possibilidade, probabilidade, causalidade. Então, tudo isso é pensamento. A gente não pode reduzir curricularmente, em termos de experiência, a questão do número. Então, essa é outra questão que é nós ampliarmos. E observa, e essa ampliação implica num processo de querência. E como é que você, enquanto educador, desperta o querer no outro? Esse despertar, ela não é um despertar teórico, abstrato. Ele se dá na própria vivência. Então, ao alfabetizar, é estruturar a escola em vivências, em espaços, em experiências onde o sujeito é protagonista. Essa é outra categoria. A alfabetização não é do alfabetizador para a criança, é da criança para o alfabetizador, onde a criança ela vai reivindicar as necessidades dela para entender as lógicas, construir lógicas das letrinhas, das palavras, dos números, do relógio, da régua, das probabilidades, das causalidades, porque chove, porque a chuva vem de cima para baixo. Por que às vezes a nuvem chora e às vezes a nuvem não chora? Quando a criança estabelece uma lógica de explicação, isso é matemática. Ora, mas não tem número. Aí vem outra categoria. Nem sempre o pensamento matemático, as vivências matemáticas, necessariamente tem número. E é interessante que nós fomos educados achando que para ter matemática tem que ter número. Não. Não necessariamente. Então, essa é outra ideia. Mais uma categoria, se você me permitir. Só que tem que dar tempo também para o pessoal assistir a aula. Você só vai ficar aqui falando. Quando a gente fala, mesmo quando a gente fala do número, a aprendizagem de número não é a escrita, não é a questão se o aluno está espelhando ou não o 3. Não é se ela está sabendo recitar 1, 2, 3, 5, 8, 12 e está pulando a sequência numérica. A construção da estrutura mental, matemática, da alfabetização, tecida a partir do número, ela está, sobretudo, alicerçado nos processos de quantificação e de contagem. A criança aprender a contar. E contar não é simplesmente recitar 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12. A contagem implica uma elaboração cognitiva altamente complexa, que muitas das vezes nós, professores, desconhecemos. Quando a criança aprende a contar, significa que ela fez uma síntese coordenada de diferentes habilidades cognitivas de alta complexidade. Por exemplo, recitação, correspondência bionívoca, zoneamento, nomeação pelo último contado, conservação de quantidade contínua, conservação de quantidade discreta. A minha pergunta, até que ponto eu fiz uma pedagogia, trabalho há 10, 12 anos, eu tenho consciência de que a criança desenvolver a capacidade de quantificação, a competência de quantificar,
implica em todas essas habilidades. De repente eu não sei o que é um zoneamento. E às vezes a criança ela não está conseguindo fazer a síntese de uma contagem e, portanto, elaborar o conceito de número, porque falta a ela determinada habilidade que eu mesmo desconheço. Aí vem, não sei se você conhece, rede pedagógica, já ouviu falar? Já Que ouvi vem com falar, um viu, curso, professor? já ouviu falar, né? Levemente, né? Que Levemente. traz ao professor, seja na aula, seja no e-book ou em atividade, que o professor ele compreenda esses conceitos, essas habilidades, para que desperte no processo de alfabetização um novo olhar sobre a praxis alfabetizadora matemática. E praxis não é só prática e não é só teoria. É articulação simbiótica, articulada, orgânica, entre como é que eu teorizo o processo de alfabetização e como é que eu construo práticas. E dentro desse processo eu tenho que ir avaliando, eu tenho que dialogar com as minhas crianças que são alfabetizadoras, para eu entender um processo que é o processo do outro, um processo muito interno. Para aí eu poder efetivamente me colocar como mediador e provocador. Nós, Edivaldo, você sabe disso de forma muito humilde, mas com muito amor, com muito carinho, nos debruçamos nesse projeto para fazer chegar a esses professores que merecem do melhor. Por quê? Porque as crianças precisam. Muitas das vezes as crianças não entendem ou estão perdidos no processo de alfabetização, no caso, a alfabetização matemática, é porque nós, às vezes, falta nós. Agora, eu também não sou culpado. É porque muitas das vezes a minha história formativa não me trouxe elementos fundamentais para eu construir uma melhor praxis. E foi nesse sentido que nós nos debruçamos nesse curso de alfabetização matemática, tá? Trazendo elementos tão importantes, que vão desde o processo de causalidade, construção do número, medidas, o que é medidas na alfabetização, o que é a questão de noção de espaço, de tempo e outros elementos tão importantes. Ah, muito legal, né, gente? Muito legal. Passou a menina aqui, professor, e disse: quem é esse gênio? Meu Muito Deus do céu. interessante. Eu tô dentro, vai ver que eu estou dentro de uma garrafa. Você é gênio. Bem legal. Olha só, então, o professor Cristiano, né, gente, aí mostrando, demonstrando aqui a importância da matemática. Ele chegou aqui, né, a enumerar algumas categorias da matemática que são básicas para a construção do próprio pensamento. Isso é muito importante. Quando a gente fala em educação, professor Cristiano, as pessoas pensam em escolarização, né? Mas a educação é algo muito Exato. mais amplo, né? E você vem Muito aqui, mais amplo. não é? Você vem alavancar aqui a educação, né? Exatamente. Alavancar a matemática, isso é E é muito interessante estar bacana. falando isso, porque essa querência, querer alfabetizar, às vezes vem de casa. Uma motivação de casa. E aí nós temos uma diversidade de tipo de alunos, sobretudo na escola pública, e quando eu fui autor, um dos autores do PNAEC, né, do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, eu sou um dos autores, a gente pensou muito nisso. Porque tem criança que chega na escola já reivindicando a alfabetização, já alfabetizando, mas tem criança que as vivências familiares, as vivências fora da escola, não motivou ele a querer se apropriar desses códigos, né? E ele está querendo outros mundos, do futebol, da pipa, né? Que também tem um esse aporte vivencial que as crianças têm na sua cultura infantil como matéria-prima do processo de alfabetização matemática. E a gente tenta, no curso, mostrar um pouco isso daí para os nossos queridos participantes da rede. Ah, muito legal. E perguntaram aqui, eu quero participar, eu quero esse curso. Gente, olha só. Esse curso está disponível na plataforma www.rpead.com.br.
você pode se inscrever e fazer 3 aulas totalmente grátis. E olha que legal, né? Você pode pensar, mas eu não tenho dinheiro agora. Não tem problema, você pode pagar depois. A rede pedagógica não é uma indústria de curso. Nós não estamos aqui para vender cursos. Nós estamos aqui para construir com você uma nova abordagem de educação. E por acaso nós vendemos curso porque tem um trabalho do professor que precisa ser dignamente, né, remunerado e também os custos envolvidos. Então vejam, você vai ter a partir de hoje, tem mais 2 quartas-feiras às 19 horas, esse mini curso de alfabetização matemática totalmente gratuito. E em cada semana, hoje foi a primeira, na próxima quarta-feira, 19 horas, vai ser dia 15 de julho, teremos a segunda aula liberada, o segundo episódio desse mini curso. E no dia 22 de julho, às 19 horas, o terceiro episódio desse mini curso fantástico, né? E eles estão perguntando se tem certificado. Tem que lembrar isso. E são 3 de 25 aulas, né? Para eles terem uma ideia. Exatamente. O conteúdo é muito robusto. Olha, o minicurso é totalmente grátis, ele não assegura o certificado, mas você tem acesso a uma boa parte do conhecimento. Se você quiser o certificado de 60 horas, acessar o e-book com toda a parte escrita exclusivamente para esse curso, outros materiais de aplicação prática desse curso, você pode se inscrever no curso. Olha só, é um preço muito barato mesmo, 4 parcelas de R$50 e você ganha uma camisa da rede pedagógica, tá? Então, eu convido você a participar com a gente desta programação que começa hoje, quarta-feira, dia 8 de julho, e vai até o dia 22 de julho. Todas as quartas-feiras, essas 3 quartas-feiras, nós teremos aqui mini curso grátis em 3 episódios aqui com o professor Cristiano Muniz. E como é que funciona? Temos primeiro uma live, depois liberamos uma aula na plataforma gratuitamente, né? E na outra semana você faz, né? E depois da live você faz uma segunda aula e na semana seguinte é a mesma coisa, tá certo? Então vai ser bem bacana. E professor, nós já estamos encerrando essa parte, que a gente vai lá assistir a primeira aula do curso. Quem não se inscreveu pode se inscrever em www.rpead.com.br. Tá, Chayenne? Você está perguntando aqui como é que se inscreve? www.rpead.com.br. Se você quer se inscrever para a degustação dessas 3 aulas iniciais grátis, basta você ir com o seu nome, escolher uma senha, tá? Não tem que pagar nada, não tem que formar cartão de crédito, é totalmente grátis. Mas se você quiser já adquirir o curso, garantir a sua camisa rede pedagógica e já aprofundar no curso, 4 parcelas de R$50. Nós vamos encerrar daqui a pouquinho, vamos lá assistir a primeira aula e depois voltamos com o professor, porque ele vai fazer interação com você a partir do conteúdo que será apresentado. Não é isso, professor? Exatamente. Isso mesmo. E aí vão fazer qualquer pergunta que estaríamos aqui para responder. Isso mesmo. Então, a pergunta aqui, professor, olha só, a Miranda está perguntando, se eu não quiser esperar essas aulas gratuitas, se quiser comprar o curso, já pode comprar direto, tá? Já vai ganhar a camisa. O curso está todo pronto, gente. Esse é um curso todo pronto. Olha só, é aquele curso que você começa a fazer e não quer parar. Já viu aquelas séries, professor Cristiano? Você começa a ver um episódio, aí você quer ver o próximo. Quando acaba, você fica, poxa, mas já acabou. Né? Então, assim, a mesma coisa esse curso. Você começa a fazer e não quer parar, porque é empolgante. O professor Cristiano é muito intenso na argumentação dele, na apresentação da matemática que ele faz. E, professor, você disse aí sobre a querência, uma coisa muito interessante, porque o liberalismo, né, puro, ele sempre preconizou o resguardo das preferências. Ou seja, ninguém pode regular as preferências das pessoas. Toscamente, o argumento seria este. Só que outro dia, eu estava folheando o livro do Montesquieu e encontrei um trecho interessantíssimo em que ele diz, olha, liberdade não é fazer
aquilo que se quer. Liberdade é fazer aquilo que se deve querer. Então, a querência, então, é um tópico, é um capítulo importante na educação, né, professor? Sem dúvida, porque observa, o processo de alfabetização, e vocês vão ver na aula agora, ele acaba sendo uma síntese entre três aspectos fundamentais. Um deles é cognição, a outra, lógico, né? A outra é o social e a outra é afetividade e emoção. Como já falei em outros momentos, aprender é emocionar-se. Alfabetizar é emocionar-se. Eu não conheço nenhuma professora alfabetizadora que não se emociona ao constatar uma criança fazendo a descoberta das relações lógicas que existem dentro da linguagem. E como é que uma criança ela se ressignifica a sua capacidade de ser no momento em que ela se envolve no processo de alfabetização. Então, a alfabetização não pode ser só cognição. A alfabetização é afetividade e a alfabetização é socialização, inclusive na alfabetização matemática. Porque o problema, muitas das vezes, né, Edivaldo, quando fala em matemática, o pessoal já pensa logo que é só cabeça. Eu tenho 2 cursos, eu fiz 2 graduações em matemática. Né, fora mestrado, doutorado, para aprender o quê? Para aprender isso. Sem emoção, ninguém matematiza. Então, você tem que ter um desejo da aprendizagem. E na hora que você desperta esse desejo para aprendizagem, não existe dificuldade que não podem ser superadas. Que é isso que a gente quer despertar em cada criança. Nós não vamos dar conta, gente, de alfabetizar 100% todas as crianças. A gente quer que quando acabe o período escolar, quando eles rompam o muro da escola e vão para a sociocultura adiante, a gente quer que cada criança seja um ser pleno de desejo. Desejo de aprender, desejo de superar-se. Pronto. Eles vão atrás do livro, eles vão atrás das coisas. Esse é o maior papel nosso enquanto alfabetizador. Muito legal, gente. Então, aqui nesse país especialmente, apequenaram a educação, né? Apequenaram a matemática, apequenaram até o professor, né? O professor, tentam apequenar o professor. Mas com essa perspectiva que você traz à luz aqui, professor Cristiano, a matemática se agiganta, né? Se agiganta, se torna do tamanho do universo, ou seja, infinita. E a mesma coisa o professor, porque o professor vai ter que dominar essa coisa imensa que é a matemática, que é fundamental na constituição da liberdade da pessoa. Desenvolvimento global, então, passa aí pelo que você está falando. Professor, vamos lá. Realmente, assim, o que eu falei aqui do curso. O curso também é assim. Se a gente vai assistindo, a gente não quer parar de assistir. E com o professor Cristiano, você vai conversando com ele, você não quer parar de conversar. E já até avisei aqui, professor, que no dia 13 de agosto você vai estar na terceira semana da Rede Pedagógica. Para quem não sabe, o professor Cristiano Muniz é um dos coordenadores da Semana Rede Pedagógica. Ele que nos ajuda ali a montar tudo direitinho. A primeira pessoa, né, que se reúne lá, os acadêmicos, né, para discutir esses tópicos, o que será abordado, é o professor Cristiano Muniz, referência básica aqui do core, do coração aqui da Rede Pedagógica. A gente se inspira muito no professor Cristiano, que realmente é um educador com letra maiúscula. Nós vamos então, pessoal, fazer então essa aula, meia hora, mas cuidado, vocês que já compraram o curso, que pode ir avançando. Quem não comprou o curso ainda, só vai estar liberada a primeira aula. Mas para quem já comprou, pode fazer a primeira, segunda, terceira, fazer todas. Mas não façam todas não, vocês voltem aqui, porque o professor Cristiano Muniz vai interagir com vocês. Então, nós vamos sair agora e voltamos em 35 minutos. 30 minutos para você fazer a aula
E esses 5 minutos aí para você acessar, tomar uma água e voltar aqui, sabe para quê? Para se emocionar mais com a matemática do professor Cristiano Muniz. Combinado então, professor? Combinado. Eu quero mandar aqui um abraço aqui, Cristiano, para Ana Paula, para Tati, Egídio, Débora Souza, Jaqueline, Silva, Valdízia, Valdete, meninas, Kátia. Quero mandar um abraço para todas as demais que eu não citei, na pessoa da, olha só, Anne Grace. Um abraço para todos os demais e para todos os demais na pessoa da Anne Grace. Isso. Vocês vão Edivaldo, desculpa, Egídio já várias vezes aí pediu como é que faz para ir até a escola. Avisa que através da rede a gente pode chegar até a escola também. Com certeza, né? A escola está indo até você, viu, Egídio? Aqui é o ditado antigo, né? Se não dá para ir a Roma, então, né? Que a Roma venha, então, até nós ou vice-versa. E o seguinte, pessoal, olha só, nós vamos lá, voltamos. Vocês podem convidar suas amigas para assistir a segunda live, que começa daqui a 35 minutos. E quem não se inscreveu na terceira semana da Rede Pedagógica, que é 100% grátis, depois se inscreva também em www.rpad.com.br. O professor Cristiano vai estar lá no dia 3 de agosto, às 19 horas, tá certo? Vamos lá, então, assistir a aula e voltamos em 35 minutos. Um grande abraço para vocês. Cristiano, nós então nos encontramos aqui de novo para tomarmos aí mais um banho de aprendizagem matemática aí com a sua exposição. Até já. Até já.